Não precisa nenhuma apresentação do professor Capanema, né, que organizou, coordena esse evento. Ele é diretor de inovação e ensino na Smart Consultoria e Treinamento, coordenador da defesa de prerrogativa nos processos eletrônicos e inteligência artificial da OAB. A OAB-RJ tem a nobre função de, ele é o coordenador da defesa das prerrogativas nos processos eletrônicos e inteligência artificial, tá certo? Então, 20%, doutor Humberto, dos nossos processos, ele não trabalha porque 20% ainda é físico, é a nossa vingança. Ele é professor, você não tem mais processo físico lá, não? Só os processos que ingressaram antes de 2013, mas é uma quantidade muito pequena. Tá bom. Então, ele vai trabalhar mais lá. Professor supervisor do ensino à distância aqui da Emerge, coordenador do curso de extensão em Direito Eletrônico, também da Emerge. Com a palavra, e o prazo, então, passou, tendo em vista os precedentes, súmula vinculante, passou para 25 minutos, com a palavra do doutor Capanema. Obrigado. Excelentíssimo desembargador Najib Slave Filho, a quem eu cumprimento a nossa ilustre mesa. Senhoras e senhores, bom dia. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer receber professores tão queridos que nós admiramos tanto, o desembargador Marcelo. Que honra e que alegria ter Vossa Excelência aqui nessa exposição fantástica de uma visão do direito do trabalho, da proteção de dados. E o direito do trabalho, ele já protege os dados do trabalhador há bastante tempo, quando se negava-se a fazer procuras pelos sites dos tribunais, pelo nome do trabalhador. O professor Vladimir Aras, uma autoridade baiana e brasileira de cooperação internacional. Ele é uma dos maiores especialistas no mundo de cooperação internacional, e é uma grande honra, professor, ter aqui a sua presença. Doutora desembargadora Márcia Bodarte, sempre uma alegria tê-la conosco, uma grande estudiosa do direito digital. E uma alegria poder trazer aqui na Emerge, a minha escola tão querida, uma discussão sobre proteção de dados, mas eu procurei analisar sob o ponto de vista do advogado. O advogado sempre vai procurar ver a responsabilidade civil. E aqui nessa questão da responsabilidade civil, eu fiz uma análise em 3 pontos. Uma introdução, alguns problemas sobre a responsabilidade, e aí abordar uma conclusão. Uma introdução para contextualizar a proteção de dados. Veja que a nossa vida cada vez mais é digital, isso daí já é algo que já está mais do que passado, né? Precisamos do celular para sobreviver, é um direito, né, quase que constitucional. Nós teremos a proteção de dados como um direito fundamental. Eu penso aqui também o seguinte, né, que quanto mais colocamos dados na internet, mais nós temos riscos de vazamento, de outros problemas, né? Tanto que todo dia tem um vazamento novo, é muito fácil, né? Todo dia a gente até acaba, de certa forma, acostumando com isso, e é ruim você se acostumar com um problema. E notícias que vão surgindo aí de última hora, o Facebook admite que ouviu e transcreveu o áudio do usuários, né? A gente descobre que o Facebook fez uma coisa errada, o Mark Zuckerberg pede desculpa, fala que não vai fazer, aí descobre de novo, ele pede desculpa e continua por aí. Eu acho que, de repente, a GDPR europeia, a Lei de Proteção de Dados, podem ser um grande incentivo para que o Mark Zuckerberg pare de pedir desculpas apenas. Ele tome alguma atitude, né? Eu sei que até meu perfil do Facebook vai ser cancelado depois ou já está sendo cancelado. Hoje de manhã, conversava com o desembargador Najib e verificamos o seguinte: cada vez mais que nós temos a biometria, né, confiando em biometria com uma segurança maravilhosa, já há vazamento de dados biométricos, né? Isso aqui foi no caso de uma instituição inglesa, não falei a memória, né? Reconhecimento facial e dados de biometria, que são dados sensíveis, como o desembargador Marcelo lembrou muito bem. Isso é muito preocupante para a nossa sociedade. Outra coisa que eu acho importante, portanto, nossa Lei de Proteção de Dados, que surge como fundamento para essa proteção de dados da nossa vida cada vez mais digital, ela vai entrar em vigor no dia 16/8/2020, acho que é uma das correntes, né? No direito tem corrente até para data de entrada de vigência de lei. E o que é importante, deve ter outro entendimento aí por aí, é importante que tenha, eu acho então importante trazer o conceito de dados pessoais que são protegidos por essa lei. Dados pessoais são informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, né?
Um conceito que já vem desde a Diretiva 95, a GDPR imitou, a nossa Lei de Acesso à Informação também traz esse mesmo conceito, o Decreto e Regulamento Marco Civil 8771 de 2016 também traz esse conceito, e há a figura do tratamento de dados, né? O tratamento de dados é todo aquele processo, desde a coleta até a exclusão dos dados, né? É um conceito da professora Viviane Maldonado, de São Paulo, né? Todo esse processo que vai desde a coleta até a exclusão, em que as empresas e as pessoas naturais analisam os nossos dados. E eu queria falar também que as partes da LGPD, nós temos o titular, né, que seria o consumidor, entre aspas, né? Nós temos o controlador logo acima, que seria a entidade, a pessoa natural ou jurídica que emite a ordem, né, que tem a decisão do tratamento de dados, e o operador, logo ali embaixo, o operador, ele seria aquele que executa a função. Nós temos, é como se fosse um mandante e um mandatário, mal comparando. E nós temos a figura desse rapaz, que seria o encarregado, que é a pessoa natural ou jurídica que teria a atribuição de se relacionar com todos esses atores, né? E o controlador e o operador, eles formam aí o que a gente chama de agentes de tratamento, o que a lei chama de agente de tratamento. O que é importante também falar, então, aí a gente passa a falar sobre a responsabilidade civil na LGPD, seus artigos 42 a 45. Em primeiro lugar, é importante falar que é uma responsabilidade objetiva, né? A lei já percebe que há a aplicação, portanto, da teoria do risco, porque há um risco muito grande. Se se exerce uma atividade, né, de tratamento de dados, onde há captação, armazenamento, guarda, coleta e outras coisas, você tem aí uma necessidade de uma responsabilidade objetiva. O que é importante aqui também falar, né, que os responsáveis, ali coloca no caput do 42, o controlador ou o operador. Eu vejo que o contexto que essa lei vai ser aplicada, em grande parte, vai ser um contexto consumerista. Dessa forma, a responsabilidade, ao meu ver, levando em consideração o CDC, haverá responsabilidade solidária entre controlador e operador. Eventualmente, aí eles vão discutir posteriormente um direito de regresso. O que é importante também a gente falar aqui, né, que no 42 se abrange o dano moral, patrimonial, individual, coletivo. E o que é importante verificar é que é um dano, né, a responsabilidade civil, ele vai surgir de um dano, e desse dano de acordo com a desobediência de dois grupos de normas, né? Primeiro delas, a violação à legislação de proteção de dados pessoais. Veja que a lei não fala a violação à lei de proteção de dados. Quando se fala a violação à legislação, se interpreta a LGPD, o Marco Civil, o CDC, o Código Civil, a Lei de Acesso à Informação, a lei do habeas data. Então, todo esse corpo de leis fazem esse microsistema da legislação de proteção de dados pessoais, né? Eu incluiria também, como se fala em legislação, até as futuras normas, as resoluções, atos administrativos do futuro Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a desobediência dessa norma eventualmente poderia configurar, causando um dano, uma responsabilidade civil. Eu vejo também que isso aí tem a ver com o artigo 44 e 46 do LGPD, quando se viola também, quando há um dano causado pela violação das normas de segurança e técnicas, né? As normas de segurança administrativas e técnicas. E aí você vai ver, eu penso assim de plano, aquelas normas ISO 27001, família 27000, ou seja, são normas técnicas voltadas à segurança. Então, se comprovou que um dano foi causado pelo desatendimento a uma norma de segurança que era um padrão do mercado, está configurado aí o dano matrimonial, moral ou patrimonial, né? Sem querer ofender no casamento, moral ou patrimonial. E aí o que acontece? Eu separei algumas situações que eu vejo que vai ficar configurado esse dano moral ou patrimonial. Em primeiro lugar, vazamento de dados. A gente sempre pensa em responsabilidade pela LGPD por vazamento de dados, que acontece aí diversos todos os dias, e aí você tem diversos danos possíveis em decorrência desse vazamento. Em primeiro lugar, a privacidade e intimidade de alguém é exposta, o serviço é exposto. Por exemplo, quando houve o vazamento de 1 bilhão de dados, 1 bilhão de contas do Netflix de dados, e aí uma boa notícia, sua conta provavelmente foi vazada, o que acontece? Várias pessoas descobriram que olha, minha conta do Netflix, de repente, eu fui ver que tem novelas mexicanas assistindo, né?
filmes aí iranianos. Eu nunca assisti esse negócio, é só eu que assisto. Então, algumas pessoas começaram a utilizar as contas de outras do Netflix. Ou pior ainda, quando você utiliza a mesma senha para tudo, o que acontece? Um eventual criminoso que esteja interessado nos seus dados vai tentar aquela mesma senha do Netflix em outros serviços. E aí as possibilidades aí são imensas, né? Como, por exemplo, há uma espécie de uma extorsão que um criminoso manda por e-mail citando o seu login e senha vazado. E fala, olha, fulano de tal, nós descobrimos que você acessou um site de conteúdo adulto e você se empolgou em determinado momento em frente à câmera. E a câmera estava ligada e você não sabia. Você precisa pagar uma quantia em Bitcoin, em criptomoedas, para você poder, para que a gente possa pagar os seus dados, né? Então a pessoa, coitada, né, na dúvida, né, acaba, de certa forma, vai que eu realmente acessei o site. Então a pessoa acaba. Então você veja que quantos danos possíveis decorrem desse vazamento de dados. O que eu acho também importante comentar aqui é do ransomware, né? O ransomware, ele mostra que você não precisa ter um vazamento de dados para que haja uma responsabilidade civil. Então, o que é o ransomware, né? O ransomware ele configuraria um crime, artigo 158 do Código Penal, extorsão, em que alguém, inadvertidamente, ele clica no link, instala um programa e, com isso, ele criptografa todos os seus dados. Esse ransomware é maravilhoso, se é que é possível dizer assim, porque ele parece que o FBI confiscou o computador da pessoa. Olha, o FBI confiscou seu computador, você acessou o site de pornografia. Pornografia não é crime, né? Salvo algumas pessoas, né? Só infantil. Só a pornografia infantil, que nos Estados Unidos eles chamam de abuso sexual, na legislação americana, e você tem que pagar uma multa, inclusive a expressão, você tem que pagar uma multa. Então você veja que é uma extorsão, né, escondida, né, o golpe escondido. E outros golpes, você tem outros tipos de ransomware, né, que afligiram o Brasil em 2017 e 2018, principalmente órgãos públicos, né? Então, esse caso aqui não é um vazamento de dados, mas os dados pessoais dos titulares vão ficar inacessíveis. Então, há aí um dano, né? Até, se for o caso, um dano coletivo. O que eu acho interessante também comentar é a jurisprudência do STJ, né, que fala que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Isso mostra o quanto a jurisprudência, né, já verifica a necessidade de se proteger, de se ter a segurança como um elemento forte da prestação de serviços, especialmente nos serviços de internet, porque os serviços bancários na internet, isso é a jurisprudência do TJ, ela tem sido muito, muito forte nesse sentido, reconhece que busca atender primordialmente o interesse do banco. Porque quanto mais as pessoas utilizarem serviços bancários online, menos vamos precisar contratar mão de obra de trabalhadores bancários, né, desembargador? E o trabalhador bancário ele tem uma jornada e normas especiais que muitas vezes não vão ser queridas por alguns empregadores, então vamos botar tudo online. Outra coisa que eu acho interessante comentar é a ausência da liberdade de consentimento. Você chega na farmácia, então na farmácia para qualquer coisa, a primeira pessoa fala, bom dia, qual é o seu CPF? E sem o CPF não compra. Mas olha, eu quero comprar sem CPF. A pessoa fala, o sistema não admite. E eles falam um sistema como se fosse uma entidade etérea, mágica, como se fosse um Deus. O Deus, o sistema não permite, então não vai comprar. Mas eu quero falar com o sistema não vai te atender. Então é o sistema, né? Eu fui numa praia, não parece, lá em Fortaleza, e tinha um lounge de uma empresa, e falaram, para você conhecer um lounge, é só você chegar ali. Quer dizer, só chegar ali, e quando eu cheguei ali, eu passo por essas coisas para ter um assunto para falar em evento, e aí me perguntaram o seguinte, olha, para você entrar, você tem que fornecer o seu nome, ok, você tem que fornecer o seu e-mail, eu tenho e-mail só para isso, né, caixa de spam, @tal. E aí começaram a me perguntar, inclusive é uma boa dica para vocês. CPF eu não vou liberar. E outra coisa, quanto você ganha? Eu falei, não posso. Aí imprimiram a minha folha, levaram para uma sala secreta lá que tinha, olha, o senhor não pode entrar. Como? O sistema, o Deus sistema, me perseguiu lá, obrigado, me lembrou. Então, veja bem, olha aqui, exigindo-se muito mais coisa, cria-se um constrangimento, porque eu fui até o local, poxa, você dê a minha informação, porque poxa, eu já estou aqui, não sei o que lá. E você pode pensar até num preconceito, porque se ele permitiu se perguntou os meus dados, né, de quanto eu ganho, com faturamento, certamente se eu ganhasse um valor abaixo do que ele imaginaria, eu não poderia entrar. Não, você não está no nosso perfil.
Por quê? Porque você é pobre. Não, você não usa o seu perfil porque você não está, porque não... Eles vão inventar alguma coisa para dizer que eu não posso entrar. Então você veja o quanto o nosso consentimento ele é constantemente ele é violado, né? Nós não temos liberdade de consentimento. E outra coisa, percebam o quanto os nossos dados pessoais podem dar margem a decisões preconceituosas. No lugar onde você mora, com base na cor do seu cabelo, se você pinta o cabelo. Então, a empresa vai definir isso e você não tem acesso a esses fundamentos. Outra coisa que é importante em falar em liberdade do consentimento, veja o Google no YouTube. O YouTube agora, ele quer que você assine o YouTube pago. E coloca 10 milhões de mensagens, porque o YouTube pago não vai ter publicidade. Então você tem um vídeo, tem 10 milhões de mensagens. E todo dia o YouTube pergunta, você quer usar a versão paga? Aí você diz não. Olha, eu não sei se eu guardei, mas você quer usar a versão paga? E isso é todo dia. Eu até sinto falta quando não faz isso. Todo dia a gente tem essa relação assim. Poxa, YouTube, você não se importa mais comigo. Então, aí você veja como o nosso consentimento... Eu disse não, mas veja como a empresa não respeita o meu consentimento. O meu consentimento, em alguns casos, não é livre e o consentimento não é respeitado. Outra coisa que eu acho importante... Aqui, ó, a criança aqui, né? Até vou pular rápido para não fazer aqui a propaganda. E aí o que eu acho importante, eu fui usar o Windows 10 e eu achei interessante que agora, bem-vindo ao aplicativo Fotos, habilitamos nossas configurações para o recurso Pessoas e nosso app. É uma ótima maneira de localizar e organizar suas fotos e vídeos usando a tecnologia de reconhecimento de rosto, que provavelmente o Pentágono tem acesso lá aos nossos amigos. Olha que sensacional. Eu fechei o aplicativo na hora. Ao habilitar a configuração de pessoas, você indica que em todos os consentimentos adequados das pessoas, que tem todos os consentimentos adequados das pessoas em suas fotos e vídeos. Vou ligar para minha mãe, olha só, tem uma foto sua aqui, você me autoriza por escrito? Até aproveita aqui falando em mãe, doutora Tamires, lá da Bahia, que está aqui assistindo a gente. Doutora, um abraço para a senhora e para sua mainha, é baiana, então um abraço lá para ela. Pronto, já paguei a dívida. Então, prosseguindo aqui, eu queria falar também do spam, porque é um precedente do STJ muito famoso sobre um homem casado que recebeu mensagens publicitárias não solicitadas, nós esperamos, de uma boate de striptease de Brasília. Ele morava em Brasília. E como é que você vai explicar isso para sua esposa? Não foi spam, foi robô, foi um negócio lá. Não tem como. Então, ele entrou com uma ação. Em primeira instância, o juiz entendeu que havia dano moral, mas no STJ se entendeu que o spam seria um mero aborrecimento, porque haveria uma forma de filtrá-lo. Da Taveira é um entendimento assim, muito, muito questionável, mas eu vejo que esse entendimento ele vai ter que ser revisto agora com a LGPD. Por quê? Porque o seu e-mail é um dado pessoal e, como regra geral, ele só pode ser usado, né, a princípio, se houver consentimento. É claro que você pode pensar em outras hipóteses, né, como decorrente de uma relação contratual, o que seja, mas você pensa primordialmente que decorre do consentimento. Então, ninguém poderá mais enviar spam para você sem ter o seu prévio consentimento. Se alguém vai querer receber spam. Mas então é preciso rever essa jurisprudência. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente repensar a nossa relação, né, e até como o poder judiciário, os poderes vão pensar na questão da divulgação de informações. Né? Você tem questões envolvendo a lei de acesso, você tem questões envolvendo a transparência, você tem questões envolvendo aqui, por exemplo, a divulgação de uma intimação no DJE, no Diário de Justiça Eletrônico. Como vai ser feita essa intimação? Essa intimação ela pode conter o nome do advogado e o seu dado do sua AB? Porque, de certa forma, o dado da sua AB é um dado pessoal direto, ele identifica você. Como é que vai ser isso? Os poderes vão ter autorização? O advogado interessa ter essa divulgação, afinal de contas, é a forma pela qual ele vai ser localizado, porque ele recebe o recorte digital, ele recebe uma outra forma de aviso, né, do sistema. Então, para o advogado também interessa. Então, é preciso se pensar uma estratégia e até um fundamento jurídico para essa utilização. Outra coisa que eu acho assim, muito interessante comentar, e até eu já adiantei um pouco, os danos por decisões automatizadas. Né? Grande parte da nossa vida é decidida por robôs, né? Pelos tais algoritmos. Né? E aí vem uma questão que eu acho fundamental, e já discutimos aqui em alguns cursos da EBERJ, é o seguinte, o titular, né, o consumidor, ele vai ter direito de solicitar uma revisão. E ele vai ter direito, inclusive, de descobrir quais são os fundamentos dessa decisão. Quais são os critérios que você utilizou para negar o crédito? Quais foram os critérios que você utilizou para você negar o acesso lá àquele lounge? Né? Vocês viram que eu fiquei magoado. Mas o que eu acho importante comentar é o seguinte, como a empresa vai trazer essa informação ao processo?
Como ela vai veicular isso? Ela vai pegar um código de computador e botar no sistema? Ela não vai fazer isso. A empresa jamais vai ceder o seu código para colocar fonte no sistema. E, em segundo lugar, o juiz não vai ter um auxiliar técnico que saiba mexer nisso. Porque se vai colocar o código-fonte, vai colocar a linguagem de programação. E colocando a linguagem de programação, você tem que teria que ver um perito que conhecesse aquela linguagem de programação. E, às vezes, os programas de computador têm milhões de linhas. Então, o processo não vai terminar nunca. Então, é preciso que se pense uma forma como essas empresas vão apresentar em juízo as devidas razões dessas decisões automatizadas. Porque uma decisão automatizada que causa prejuízo, por exemplo, o autor, ele traz em juízo o seguinte: olha, eu tenho na mesma situação do amigo meu, a mesma situação. A ele foi deferido o crédito, a mim não. Eu sou negro, ele é branco. O que aconteceu? Então você veja que, de repente, esse confronto, né, ele vai servir como, digamos assim, uma prova de que a decisão automatizada foi preconceituosa, trouxe prejuízos. Outra coisa assim que eu acho importante da gente mencionar, e até eu faço aqui uma homenagem à presença do Dr. Marcelo, tão gentil, é a hipervigilância do trabalhador. Nós sabemos que a jurisprudência do TST, já pelo menos há uns 15 ou há 20 anos, reconhece o poder-dever do empregador de fiscalizar os e-mails corporativos, os e-mails de trabalho, que é um instrumento de trabalho. Mas o que eu vejo é o seguinte, que quanto mais nós temos computação, quanto mais nós temos o uso de equipamentos, né, internet das coisas, pulseiras e relógios, nós temos mais possibilidade ainda de hipercontrolar aquela pessoa. Eu posso saber quantos passos ela deu, quantas vezes ele clicou na tela, quantas vezes ele virou a cadeira, quantos passos ele deu, quantos e-mails. Então, eu posso efetivamente estabelecer uma estatística sobre aquela pessoa. A pergunta é: isso é bom ou é ruim? Será que um trabalhador, sabendo que não só ele está sendo vigiado por uma câmera, mas por um programa de computador que tudo sabe sobre ele, será que ele vai trabalhar com liberdade? Será que, além da subordinação jurídica, que a CLT admite, nós vamos ter também uma subordinação tecnológica, que com isso vai escravizar o trabalhador? Isso, de certa forma, já está acontecendo na Amazon. A Amazon, o Jeff Bezos, o seu dono, é o homem mais rico do mundo. E o trabalho da Amazon é quase que uma coisa assim, futurista, aquelas coisas, né, de ditaduras malucas. Porque é o seguinte, eles controlam tudo, tem até uma coisa meio de gamificação. Quantos passos você deu, quantas caixas você processa por hora. E imagina você trabalhar sob essa constante vigilância, sob esse constante medo. É uma coisa assim que eu acho absurda, né? Que é uma coisa assim que eu acho incrível. Outra coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte: e as criptomoedas, né? Estão na moda, os bitcoins, né? Aquelas moedas tão fantásticas. Eu pergunto, nas criptomoedas, você não tem aí, a princípio, uma identificação dos seus titulares, né? Você tem aí negociações por meio de carteiras. Eu pergunto, essas carteiras seriam dados pessoais? Porque esses dados pessoais, ainda que indiretamente, e aí você podendo cruzar com outros dados, poderia chegar a ter uma pessoa. E aí a gente pensa, como é que vai ficar a questão das blockchains, né, que trabalham com carteiras virtuais? Elas vão precisar se adequar à LGPD ou podemos excepcioná-las? Porque a blockchain, ou em português o livro Razão, no caso do Bitcoin, é um grande livro público, né, onde tem todas as transações de criptomoedas, né? Aqui no caso, que eu estou mencionando, o Bitcoin. Então, haveria necessidade de alguma proteção, de alguma coisa nesse sentido? Outra coisa assim, que eu acho importante comentar é que a inversão do ônus da prova. Veja que a LGPD ela só estabelece a inversão do ônus da prova na questão de responsabilidade civil. Nas outras questões da lei, ela não tem essa inversão do ônus da prova, e que eu acho muito sério isso. Mas, em todo caso, eu não vejo problema, porque em se tratando, em grande parte, de relações consumeristas, eu vou aplicar a inversão própria das relações de consumo, de repente, aqui ou nas outras questões envolvendo a LGPD. Eu também gostaria de falar ainda, eu prometo que eu já estou terminando, desembargador, as causas de exclusão de responsabilidade, né? E aí a lei aponta algumas e eu queria trazer a debate com os senhores algumas outras, né? O agente de tratamento, o controlador, o operador, diz que não tratou os dados, ele diz que a legislação da proteção de dados não foi violada, né? E a culpa é exclusiva do titular e terceiro. A culpa é exclusiva dele. O dano ocorreu por causa dele.
Mas isso, até aí eu vejo que é muito parecido, né, a estrutura é muito parecida com a do CDC. Mas eu aponto ainda uma outra pelo seguinte aspecto. Se nós estamos falando de proteção de dados, nós estamos falando de segurança. A obrigação de segurança seria de meio ou de resultado? Eu sou obrigado a empreender o máximo possível a segurança para evitar e garantir que os dados nunca vão vazar, ou os dados nunca vão ser perdidos. Isso é impossível. Quem lida um pouquinho de tecnologia sabe que é impossível você garantir 100% que os dados ficarão invulneráveis. Isso é impossível. Então, eu vejo que a obrigação de segurança, senhoras e senhores, seria, portanto, da Taveira, salvo o melhor juízo, uma obrigação de meio. Por essa razão, eu teria aqui dificuldade, né, em classificar essa situação do Zero Days. Os Zero Days são vulnerabilidades não documentadas. Ou seja, quando alguém descobre um problema no computador, eu vou fazer assim, um conceito bem simples, né? Conta para todo mundo, alguém coloca lá num site e cataloga. Olha, essa aqui é uma vulnerabilidade número tal. Então, todo mundo sabe que se a partir do momento que foi descoberta aquela vulnerabilidade e se identificou como consertar esse problema, né, como se resolver essa doença, fica fácil da gente localizar. O problema é quando você tem uma vulnerabilidade que ninguém sabe ainda. Então, veja bem, se eu tenho uma doença que a OMS não sabe, eu, hospital, sou obrigado a tratar. Então, essa vulnerabilidade não documentada, eu vejo que seria, digamos assim, uma hipótese de exclusão. Porque o que acontece? O controlador, o operador, ele deve empreender todas as medidas de segurança no estado da técnica que existe. Ele não pode pensar no futuro. Então, a partir do momento que já se descobriu uma situação se descobriu uma forma de contornar ou de suplantar esse Zero Day, essa vulnerabilidade não documentada, aí ele teria, a princípio, o dever de proteger de tomar as medidas para proteger os seus titulares, os seus consumidores. E aí, a extensão do dano para calcular, e o advogado gosta muito disso, eu penso em alguns parâmetros pela quantidade de dados afetados, né, você mede o dano pela sua extensão. E para calcular a extensão, a quantidade de dados afetados, a natureza desses dados, então dados sensíveis, eu diria aí que a proteção seria maior, portanto, um dano moral ou patrimonial, a espécie da violação da norma, então, de repente, apenas um mero não atendimento de uma norma regulamentar não teria problema, mas quando há um dano muito maior, haveria. E a duração da violação, dependendo da duração da violação, ela pode mostrar a desídia da empresa em atender a solicitação de proteção. Ela também pode mostrar da empresa, de certa forma, um descaso. Ela pode mostrar que muitas pessoas poderiam ter tido acesso àquele conteúdo e os dados dos titulares estariam expostos. E para encerrar, para a conclusão, eu vejo, portanto, aí a necessidade de termos educação. Educação para todos os atores, advogados, juízes, promotores, procuradores, defensores, as empresas, os consumidores e, portanto, isso aqui eu faço um pouquinho de merchan, eu vou pedir o opt-in dos senhores, para aqui falar da nossa Smart Trade. Nós estamos aqui com cursos presenciais e cursos online, vamos ter aqui um curso online, presencial aqui no Rio de Janeiro, e o Instituto de Ensino do Ministério Público, ele vai lançar agora aqui, a partir de outubro, uma pós-graduação em Direito Digital presencial no Rio de Janeiro, né? O doutor Leandro Navega, ele comprou essa ideia, ele é muito ativo, e nós teremos no Rio de Janeiro uma pós-graduação em Direito Digital com o selo do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, para terminar, eu vou terminar aqui com a frase da Carole Cadwallader, né, que é uma jornalista do The Guardian, muito guerreira, e ela teve esse desabafo num TED dela, num evento, quando ela confrontou as empresas do Vale do Silício, que ela chamou os deuses do Vale do Silício. Ela falou: não podemos deixar que essas empresas de tecnologia tenham poder irrestrito. Somos nós que temos que retomar o controle. Então, senhoras e senhores, que nós possamos agora retomar o nosso controle, o controle dos nossos dados. Muito obrigado.